Bom, boa noite. Voo livre. Antes de mais nada, eu acredito na capacidade ilimitada de transformação da humanidade no rumo do desenvolvimento humano. Isso é ilimitado. E no final do nosso bate-papo vocês vão entender por quê. Na foto ali sou eu, fazendo voo. Meu curso de voo, eu fui bicampeão brasileiro, recordista sul-americano de distância e recordista mundial de voos duplos. Já voei com mais de 20 mil pessoas. Só que quem escuta assim parece que eu já nasci com asas. Mentira. O meu curso foi o pior curso na história do Brasil. Ao contrário de outros atletas de alto rendimento, quem geralmente aprende a voar demora 15 dias. Eu demorei 1 ano e meio. Então eu sou a prova viva aqui nessa sala de qualquer um pode voar. E depois de eu ter começado a orçar esses voos, de uma forma homeopática, eu fui procurado por um amigo. Isso no início dos anos 80, isso em 81, 82. Ele falou assim: Rui, eu queria fazer um voo com você. Eu falei: olha, não existe asa de voo duplo. Ah, mas eu sou magrinho, me leva para voar. Então eu consegui uma asa maior e levei esse amigo meu para voar. Quando a gente entrou em voo, o sorriso, a satisfação dele foi tão grande que aquilo foi me contaminando. Posei, fui para casa e, paralelo a essa história de voar como hobby, eu me formei como advogado, me especializei em propriedade intelectual. Então eu ia para a cidade, final de semana era o voo. Um mês depois, fui procurado pelo amigo do amigo. Olha, você voa com um amigo meu, você poderia fazer um voo comigo, mas eu não faço voo duplo, não existe isso aqui assim. Tem um piloto Casimiro, mas é muito raro isso. Mas voa comigo, voei com ele. Fiquei contaminado de novo. Ele entrou em voo, falou assim: Rui, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu falo assim: peraí, vestido, né? Bom, até então eu comecei de novo a ficar contaminado pela felicidade das pessoas. Eu falo que a felicidade dos meus passageiros é o meu alimento emocional, por isso que eu estou ficando gordinho. E aí, eu tinha uma namorada, que era a Ivone, era guia de turismo. Ela falou assim: Rui, por que a gente não oferece isso para turistas? E aquilo eu fiz realmente pela questão de querer mais ficar gordinho de felicidade, entendeu? E nos finais de semana, nós visitávamos as agências e, lógico, o dono da agência não queria que o turista voasse conosco. Então a gente desenvolveu uma estratégia. Ela desviava um ônibus com 40 canadenses do Corcovado, dava uma cantada no Azeitona, que era o motorista, fala assim: poxa, passa na praia de São Conrado, que meu namorado está lá esperando. 1h da tarde, não existia celular na época. Então eu subia com um garotinho, João, que me ajudava a desmontar a asa, ele não tinha medo de voar comigo. Eu montava a asa na rampa. Lá de cima você consegue ver a praia de São Conrado, lembrando que não tinha celular. Na hora que eu vi o ônibus da Ivone fazendo a curva, eu decolava com o João. Aí ela, na maior cara de pau, alinhava os canadenses lá embaixo para tomar água de coco, olhava para cima e falava: olha que coincidência, está vindo um voo duplo ali. Mentira. Tudo montado. Mas por quê? Na realidade, pela paixão, pela convicção. Eu falo que quando você tem a convicção e a paixão, o não vira um sim, e o tempo não existe. Mas não parou por aí não, gente. Eu voltava do meu escritório de advocacia, eu queria ter um contato mais direto com os turistas. E eu vi uma feira de artesanato em Copacabana. Aí eu procurei aquela feira, eu consegui uma licença como artesão, tirava o terno e a gravata, botava a minha asa lá na feira como artesão e ficava sentado ali. Passava o turista e me perguntava: você está vendendo essa asa? Eu falei: não, eu levo as pessoas para voar comigo. Até aí tudo bem. Passava o outro turista e me perguntava: você vai decolar daqui? Eu falei: não, eu levo as pessoas para voar comigo. Daqui a pouco, passava o outro turista e perguntava: você posou aqui? Eu falei: não, eu levo as pessoas para voar. De cada 1000 perguntas, eu levava uma pessoa. Isso para mim era o Oscar. Era muito especial. Muito, muito. Então, eu acabei, nessa estratégia, eu acabei realizando, cheguei a fazer 200 voos com alunos por mês. 200 voos por mês. Pois bem, eu já voei com crianças. Olha a história do menino aí. A gente fazia de... Eu já voei com crianças de 3 anos de idade até crianças de 89 anos de idade.
Tá? Só que a questão daquele piloto que morria de medo de altura, muito, e acabou se tornando um recordista mundial de voos duplos, acabou também voando de paramotor, aquele parapente com motor nas costas. Um dia, sobrevoando em Copacabana, eu vi fazendo uma ação publicitária, né, fazendo propaganda, eu vi uma senhora se afogando embaixo. Eu fiquei desesperado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar essa senhora morrer. Peguei o meu salva-vidas, botei no pé, dei um rasante, gritei para ela, desesperado, falei, olha aqui. Quando ele olhou para cima, eu deixei o colete na mão dela. Sem querer, foi o primeiro salvamento no mundo com paramotor. A partir dali, como advogado em propriedade intelectual, desenvolvi uma técnica nova de salvamento. Foram 2 anos tentando conseguir as licenças, conseguindo as licenças. Apresentei ao Corpo de Bombeiro e 2 anos depois nós fizemos o primeiro projeto de salvamento no mundo, onde nós fizemos mais de 300 salvamentos. Esse projeto foi parar na Holanda, no Congresso Mundial de Afogamento, falando dessa técnica para mais de 100 países. Bom, olha aí o Sr. Jerry Yang, 89 anos. Tá? Lembra, crianças de 3 anos até crianças de 89 anos. Com relação ao Sr. Jerry Yang, eu não sabia se ele tinha medo, se não tinha medo. Eu perguntei para a guia, eu gosto de fazer isso, o que ele faz? Ele era um ex-combatente na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, ex-combatente, 89 anos, deve ser meio surdo. Aí eu falei, não, como é que eu vou criar um ambiente positivo para o Sr. Jerry Yang no meu carro, né? Eu pesquisei qual era a música que era utilizada naquela época. Eu encontrei Glenn Miller. Glenn Miller fazia shows motivacionais na Segunda Guerra Mundial. Na subida do carro, eu só botei o Glenn Miller e, bom dia em inglês, né? 3 minutos depois dele escutar aquela Big Band, ele chegou para mim e falou assim, em português, filho, essa é a minha música preferida. Como é que vocês acham que o Jerry Yang decolou na rampa? Correu muito. Só que eu acabei criando essa história de você voar com 200 pessoas por mês. É o seguinte, quem não conhece uma rampa, você tem 8 metros, a asa pesa 40 quilos. Eu tenho que atingir a velocidade de 19 km por hora, vamos imaginar que no final desse palco são 520 metros, eu tenho que carregar 40 quilos a 19 km por hora, mais o peso do passageiro. Se o meu passageiro não correr, se ele pesar 80 quilos, eu tenho que carregar 120 quilos a 19 km por hora. 200 vezes por mês, eu acabei criando o quê? Um problema para a minha vida. Só que eu queria dar um tratamento a esse problema. Eu acabei fazendo uma formação em biopsicologia e neurofisiologia para entender por que haviam pessoas que chegavam na rampa e falavam assim, Rui, eu vou correr, e não corriam. Vocês estão rindo, né? E outras pessoas falavam assim, não, Rui, eu vou correr, e corriam. Então, à luz da neurofisiologia, eu investiguei sobre o medo de 2.000 pessoas. Eu queria entender para dar maior segurança para os meus passageiros. Como é que foi esse estudo? Eu observava batimento cardíaco, respiração na rampa e performance cognitiva, ou seja, ele corria sob estresse. Na praia, eu tinha um questionário voluntário sobre tônus afetivo de pai e mãe, interações sociais. Eu fiz um mapeamento da estrutura psíquica de 2.000 pessoas durante 10 anos. Tá. Um certo dia, veio um passageiro francês chamado Davi. Falei, prazer, Davi, prazer, Rui. Não sabia o que o Davi fazia. O Davi falou assim para mim, Rui, eu não gostei do meu voo de parapente ou de asa delta nos Estados Unidos. Mas por quê, Davi? Não sei, foi uma coisa meio impessoal. Eu não sabia quem ele era. Falei, Davi, aqui eu costumo contemplar o emocional dos meus alunos. Falei da pesquisa, falei do estudo de biopsicologia com a professora Susan Andrews, do Instituto Visão do Futuro. E fui explicando de eixos que eu fui pesquisando, como é que a gente poderia aumentar a performance da neurofisiologia. Depois de 30 minutos, eu cheguei para ele, Davi, tem uma coisa de errado aqui. Ou você trabalha com isso, ou o assunto está muito chato. A amiga do Davi falou assim, Rui, o Davi é um neuropsiquiatra e neurocientista da Universidade Carnegie Mellon que veio lançar um livro sobre estresse e medo. Aí ele falou, Rui, você tem que escrever um livro.
Eu nunca vi alguém tratar o esporte dessa forma. Então, eu encontrei 4 tipos de medos. A rampa funciona como metáfora na nossa vida. A forma como você se adapta, se você é resiliente ou não, é a forma como você lida com seus desafios diários. Quais são esses 4 tipos de medos? O primeiro medo é o medo mais comum, é o medo por modelagem. É quando o Rui pequenininho chega na roda gigante com a mãe dele e a mãe dele fala assim: meu filho, eu morro de medo de altura, várias vezes. O nosso cérebro é um cérebro de mamífero. Então nós aprendemos por modelagem. Quando o Rui cresce e se desenvolve, eu chego numa roda gigante, uma área do meu cérebro vai dar um alerta vermelho. Então, esse é o medo por modelagem. O medo por gatilho. Gatilho ou trauma. Imagina que o Rui era pequenininho, ele brincava no jardim e caiu de uma árvore e se machucou. Mais tarde, o Rui vai voar de asa delta. Quando ele chega perto do precipício, de novo, alguma área do cérebro envia um sinal de alerta. O que é? Eu estou associando inconscientemente no meu arquivo emocional, a altura é sinônimo de quê? De acidente. Tá. O terceiro medo, que é o medo mais delicado de se falar na nossa sociedade, que é a violência doméstica ou abuso na infância. É quando o Rui, os pais do Rui saem para trabalhar e o Rui brinca e deixa os brinquedos fora do lugar. Quando os pais voltam, os brinquedos estão fora do lugar, mas isso não foi negociado. E a criança ela é punida sem negociação. Na realidade, quando isso acontece, o meu passageiro, na realidade, ele não está com medo de altura. Ele está com medo de quê? Que se ele decolar e fizer alguma coisa errada, ele vai estar o quê? Vai ser punido sem negociação. Como é muito transparente numa situação de adaptação e de resiliência, como isso aparece. Como às vezes nós somos escravos do nosso próprio passado. Foi isso que me foi dando assim, falei, não, eu tenho que ajudar essas pessoas. A gente não pode ser mais escravo do passado. O cérebro tem uma capacidade, uma propriedade chamada neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade de nós nos regenerarmos, montarmos novas sinapses, novos arquivos o tempo inteiro. As religiões chamam isso de livre-arbítrio. A fisiologia chama isso de quê? Neuroplasticidade. Quando eu entro em voo com o meu passageiro, é quase como se fosse o quê? Um renascimento neural. Um neurônio, porque desde a infância, qual é a informação que o Rui tem? O Rui não pode voar. Quando ele entra em voo, um neurônio abre os olhos e fala assim, caramba, você está voando. Ele começa a falar para os outros neurônios. Você cria uma nova sinapse. Quando você cria uma nova sinapse, você cria um cardápio infinito de possibilidades da sua vida. Daí uma festa neural. Daí a história, passado não é destino. Obrigado. O que você faz para enfrentar o monumental mistério da existência?